acho que a presidenta Dilma, ela, primeiramente, ela tem uma qualidade de gestão pública muito boa. Ela é uma executiva de muito boa qualidade, né? Portanto, ela no executivo, ela realmente demonstra que essas qualidades dela hoje se afirmam e isso é compreendido no Brasil inteiro. Por outro lado, ela inibe a própria mudança que ela se propõe a fazer, a proporção que ainda não teve a coragem suficiente para encarar algumas mudanças cujo meio campo do Serviço Público Federal, né, na Secretaria da Fazenda, na Receita Federal, em instituições do governo federal, a proporção que ela dá muito ouvido a essas limitações que são impostas a ela por esses interesses. Exemplo, a indústria brasileira ela está sendo destruída pelo governo Dilma, porque ela não tem condições de permanecer competitiva, ela está sendo sucateada no Brasil, a verdade é essa. O Brasil continua com todo o seu potencial industrial e sendo o maior exportador de café, minério de ferro, grãos, carne, e você não vê no Brasil a agregação de valor a essas matérias-primas que servem como base para as indústrias que estão fora do Brasil e que depois o Brasil importa esses produtos com valor agregado alto, portanto, gerando emprego fora do Brasil. Ela não teve coragem ainda de romper ou confrontar definitivamente o interesse dessas instituições que sopram para ela, como se a proporção que você tira a carga, o peso da excessiva carga produtiva sobre quem produz no Brasil, como se esse alívio da carga tributária em cima do sistema produtivo brasileiro, na verdade, ele vai aumentar a arrecadação do país, a proporção que solta as amarras da produção brasileira. E a primeira fala que tem quando se conversa sobre esse assunto é perda de arrecadação. Como se a mudança que ela promovesse quando tira a carga tributária, essa mudança não tivesse consequência no aumento da capacidade de arrecadar do Brasil, aumentando a sua base de arrecadação. Então, essa confrontação ela vai ter que encarar mais cedo ou mais tarde. Se ela fizer isso, ela vai sair como o Lula saiu um mito da política e da administração brasileira, porque essa é a grande mudança que falta, hoje é essa. Isso passa não só pela questão do câmbio, e tem que administrar essa questão do câmbio para dar competitividade ao produto brasileiro, mas tem que, uma proporção que altera essa relação cambial, ela tem que alterar também a carga tributária, ela tem que alterar também o investimento em ciência e tecnologia, para esse conjunto de coisas, né? E tem que trabalhar também numa coisa muito difícil de obter mudança no Brasil, que é a gente ser financiado pelo dinheiro mais caro do mundo. Então, veja bem, para sintetizar o desafio que a presidenta Dilma tem, e que a gente percebe que ela tem boa vontade de realizar, mas ela tem dificuldade, a ponto de lançar um projeto, o Brasil Maior, que na verdade eu costumo dizer que é um projeto lantejoula. Ela brilha, mas não tem valor e nenhuma eficácia sobre a exportação brasileira, sobre o aumento da geração de emprego pelo sistema produtivo brasileiro. Ele não tem capacidade de mudança. Então, essa confrontação passa, né, como eu falei, a questão da carga tributária sobre o sistema produtivo, a burocracia que perpassa todos os empreendedores brasileiros, desde uma taxa de meio ambiente até centenas de taxas e impostos. Nós temos mais de 85 impostos, taxas ou contribuições. Já tem que simplificar tudo isso. O sistema brasileiro nessa área é esdrúxulo, ele é único no mundo, não tem parâmetro no mundo sobre esse cipoal de encargos sobre a produção brasileira. Ela tem que transformar o Brasil num país em que ele compre a energia mais barata do mundo.
né? O Brasil paga hoje a energia mais cara do mundo. O trabalhador brasileiro, ele recebe menos e a empresa paga por ele mais do que paga o México, do que paga outros países com quem ele compete nos mercados mundiais. Então, essas alterações têm que ser alterações que têm que ser promovidas em cada item desse, para que a gente possa, quando eu tenho a soja e quero fazer um alimento, um enlatado de soja, um alimento adicionado, onde se adiciona valor, tendo a soja como matéria-prima, a gente saiba que vai ser competitivo quando fizer, porque a nossa matéria-prima é das mais baratas do mundo. Então, onde é que está o principal problema disso? É exatamente a carga tributária em cima dessas matérias-primas quando você quer produzir. O Brasil compra a chapa de aço mais cara do mundo. Todas as metalúrgicas brasileiras compram a mais cara chapa de aço do mundo, né? O que é que está pesando sobre esse problema? A carga tributária que existe sobre a matéria-prima e o oligopólio manipulando um mercado que ele tem condições de controlar porque são únicos. Isso vale para o aço, isso vale para os plásticos, isso vale para outras matérias-primas que é o oligopólio. O cimento no Brasil é caríssimo no Brasil. Nós temos aí muito mais do dobro do preço do que uma mesma saca de cimento comprado na Europa ou em qualquer país do mundo. Então, isso tem que ser alterado para que o Brasil possa, afinal de contas, gerar emprego para cada brasileirinho que chegar no mercado de trabalho, para cada jovem, né, que tenha a confiança e quando olhar para esse enorme país e ver um sistema produtivo enorme, gerando emprego, gerando produto, competindo nos mercados, né, tendo condições de desenvolver novos produtos, né? O Brasil não tem uma marca de veículo próprio, todos os BRICS têm. O Brasil não tem uma fábrica de gerador própria de marca nacional de gerador eólico. Então, você pegar cada item desse, né, do estado da arte, de várias cadeias produtivas, o Brasil está fora. Ele está sempre com empresas internacionais investindo no Brasil, que é muito bom, mas o Brasil tem que desenvolver também, além de tudo isso, desenvolver tecnologia própria em vários vetores que tem que ser analisado estrategicamente num plano de longo prazo. Quando há qualquer indício de irregularidades ou de malversação de recursos nos ministérios e instituições, ela tem sido extremamente ágil nas suas decisões. Isso é uma coisa muito, muito positiva. Por outro lado, é preciso também filtrar que há todo um contexto político nessas áreas, né? Para também, de repente, não defenestrar um ministro ou uma pessoa com uma denúncia injusta simplesmente por causa do interesse politiqueiro ou que esteja dentro do contexto da luta de poder, né? A única ponderação que eu faço é que incorpore também na análise essas coisas, né? Exatamente para não cometer injustiça com bons gestores que possivelmente possa compor o time que a auxilia na gestão do país. Numa outra aspecto, aí eu já vendo do governo dela, dos seus auxiliares, na relação com o Congresso, eu acho que já há um distanciamento, uma ausência de diálogo, uma imposição ao Congresso Nacional, o que gera dentro do Congresso insatisfações muito graves para a governabilidade dela. Eu acho que ela passa agora por uma prova de fogo sobre a governabilidade dela, muito especialmente em função da relação do seu time, da relação dos seus auxiliares e dela própria com o Congresso Nacional. Eu acho que esse é um ponto que ela tem que se acautelar e reconsiderar toda essa relação, porque é uma relação muito importante para a governabilidade do país e muito importante para obter essas mudanças, que afinal de contas são mudanças que nós falamos há pouco, que vão requerer dela, essas mudanças, uma relação muito fluida com o Congresso Nacional, porque são mudanças muito profundas e se ela não tiver uma boa relação, ela vai concluir o governo dela,
mas o Brasil vai ficar devendo ao povo brasileiro, a quem produz no Brasil, uma nova realidade de um país rico, pleno de emprego, sem miséria, por força da capacidade que o seu sistema de produção teria em outro cenário do que tem atualmente. Eu acho que é a mudança principal. Eu acho que ela é muito menos a questão do rigor da lei e muito mais o nível de educação que nós temos que favorecer que o nosso povo alcance. Nada é mais poderoso para o cidadão do que o voto, do que a sua volição, a sua capacidade de escolher as pessoas que ele julga como pessoas que sejam competentes e sejam idôneas para ser auxiliares das transformações. Então, o que a gente percebe é que a comunidade brasileira, o jovem, as instituições, elas estão cada vez sendo mais promotoras dessa mudança. Nós temos aí agora a lei da ficha limpa, é um exemplo típico disso, né? Embora se tenha restrições, muitas vezes no processo de mudança se exorbita da necessidade da mudança, né, e se comete muita injustiça por conta disso, mas isso naturalmente vai voltar à linha do meio, né, que é a linha que, ao mesmo tempo que exclui os inidôneos, os que não têm a boa intenção, e exclui também a possibilidade de injustiças, né, e que venham a defenestrar a vida de homens públicos que são homens dedicados e limpos. Então, a lei da ficha limpa é uma mobilização da sociedade. Isso eu acho uma transformação fantástica, né? E eu creio que isso vai cada vez ganhando mais corpo, né? À proporção que as nossas crianças forem educadas, né? Que o conceito de patriotismo, né? Que o conceito de responsabilidade social, que a ambição desmedida seja excluída do seu caráter como um objetivo da sua vida, né? Que ele compreenda que as pessoas precisam de muito pouco para viver, né? Para viver dignamente, com simplicidade, mas viver dignamente. Então, essas transformações que vêm do caráter individual, mas isso na escola se transformam do caráter da sociedade, eu acho que essa é a principal transformação que, afinal de contas, vai resolver toda essa ansiedade e essa disseminação de pessoas que não estão qualificadas, nem do ponto de vista de caráter, nem do ponto de vista técnico, para ser dirigentes e executivos e parlamentares nas instâncias do município, do estado ou do âmbito federal. Eu costumo dizer que as redes sociais foram criadas pelos deuses, né? Porque ela tem uma capacidade de transformação tão profunda, né, que hoje elas são instrumentos poderosos e hoje tanto elas servem para destruir como elas servem para construir, porque muitas vezes ela é manipulada por quem não tem caráter, né, por quem não tem boa intenção, muitas vezes até mesmo mãos criminosas no mundo inteiro têm utilizado o poder de informação das redes sociais como disseminador e instrumento da sua própria indignidade. Mas, por outro lado, a proporção que a humanidade, né, a sociedade, né, aí ela tem tanta força que a gente já não pode falar mais nem na questão estadual ou municipal, porque qualquer comunicação na rede social ela é instantaneamente veiculada para o mundo inteiro. Nós temos agora um exemplo recentíssimo que saiu na imprensa agora recente, que um casal num Facebook em Israel expressou a sua ideia sobre a questão da rivalidade do seu país com o Irã. E eles disseram, o casal, né, falando no Facebook, dizendo, nós amamos os iranianos. Nós não temos nada contra os iranianos. Os iranianos são iguais a nós. E, inicialmente, alguma
mensagem contra e criticando que eles já tinham perdido a guerra e tal. O que é certo é que eles juntaram muito rapidamente 3.000 pessoas dentro de Israel que compartilhavam com aquela mesma ideia e que, não sei se aconteceu, mas iam fazer uma passeata, essas 3.000 pessoas, contra essa história de guerra com o Irã. Ao mesmo tempo, mobilizado por essa comunicação, pessoas no Irã começaram a responder a essa iniciativa desse casal de israelenses e dizer, nós amamos os israelenses. O que é que nós temos nada contra os israelenses? Né? Nós, como quem diz assim, olha, essa questão que está se tramando na esfera de poder não tem nada a ver com a nossa realidade. E certamente eles estão expressando e veiculando o que está no coração de muitos israelenses e de muito iraniano. Então, isso aí demonstra o poder que tem as redes sociais. Eu creio, pessoalmente, que num cenário relativamente curto, as redes sociais terão um tal impacto que elas praticamente vão determinar as grandes linhas de política de todos os governos do mundo, né, dos seus países. Né? E mesmo eles vão determinar uma nova ambiência internacional, né, também com mais ética, com mais preocupação com o outro, né? E eu creio que isso é uma mudança que está em curso e muito, muito rápida. A guerra já não é mais uma coisa tida hoje como uma coisa natural, né? Você simplesmente matar o outro porque o outro é de outro país e você não sabe quem é, isso se torna hoje cada vez mais inaceitável, porque essas redes sociais, a velocidade da comunicação faz o cidadão nos Estados Unidos, que antes imaginava que um africano era uma pessoa, era um animal, ou mesmo um latino-americano, ele compreenda que o outro é muito parecido com ele, é igual a ele. Boa ideia é tudo aquilo que venha transformar a vida das pessoas numa vida melhor. Né? É uma boa ideia você gerar emprego para o jovem. Né? Nós vemos hoje o jovem nas periferias da cidade ainda, né? Olha para um lado, olha para o outro, né? Para ter uma perspectiva da sua vida futura, e ele não está capacitado, ele não tem a possibilidade de ter um emprego que ele possa ganhar dignamente, sustentar a sua vida dignamente, constituir sua família, né? Se divertir, ter a condição de se divertir de uma forma adequada. Então, essa ansiedade é uma ansiedade tão profunda que não tenha dúvida que essa insegurança leva ele para uma fuga. E a fuga mais poderosa e mais rápida que tem é a droga. Então, essa é uma das razões que eu acho que a disseminação do crack passa por essa ansiedade dentro do coração do jovem e da jovem. Então, gerar emprego, capacitar o jovem é uma ideia fantástica, qualquer que seja a forma. Você chegar hoje no meio rural, como eu tive ontem no Xeramobim, anteontem, sábado, e eu vendo lá as casas do meio rural, em função de uma ideia de fazer uma irrigação localizada, com um poço em cima de áreas que antes não imaginava nem que tinha água, né, um projeto tão simples, né, causa uma transformação tão grande, porque aquela população da zona rural, que há muito pouco tempo atrás era miserável, dependia da chuva, nós hoje passamos o dia lá, né, nesse meio rural, vendo esses projetos, e lá está seco, nós não temos, é considerado uma seca, assemelhada de 58, e nós não vimos nenhum agricultor falando em seca. Ela perdeu a importância na vida deles. E a gente vê as casas, entra nas casas, tudo com muita simplicidade, mas não tenho dúvida, aquilo é uma classe média do meio rural. Isso é uma boa ideia. Na legislatura passada, nós tivemos o deputado Guimarães como coordenador da bancada do Ceará. Um homem muito experiente, muito articulado com o governo federal, um deputado que tem grande influência em muitas áreas do Executivo Federal, muito articulado com o governo estadual, mas quando terminou a gestão dele, a bancada escolheu o deputado Zé Arnon, que também é um deputado super experiente, fez um trabalho de grande dignidade,
tem as articulações em função da sua própria vivência como parlamentar, mas o deputado Zé Arnon, em função da sua vida política, e que tem uma marcha aí que pode de alguma forma gerar necessidade de uma dedicação, de um foco em outras áreas da sua atividade política, então ele não quer continuar como coordenador. Alguns deputados, inclusive o próprio Zé Arnon e outros deputados da bancada, levantaram a possibilidade de eu assumir essa coordenação, colocaram o meu nome para julgamento da bancada. Isso está em articulação, né? Logicamente, num momento como esse, eu não posso fugir, se esse for o desejo da bancada, né, de assumir essa responsabilidade. Faço com muito gosto, né? Sei que é um trabalho extremamente extenuante, porque praticamente você apoia todo o interesse da bancada, às vezes de uma forma, dentro de uma ação individual, às vezes de uma ação de grupo, mas eu estou disposto, se esse for o desejo da bancada, de assumir durante esse período essa coordenação da bancada. Não vou fugir dessa possibilidade. Mas é uma articulação que ainda está em construção e que deveremos ter uma consequência definitiva disso na próxima semana ou daqui mais 2 semanas. Ele está, digamos, ele está meio machucado, né? Porque as próprias indefinições vão gerando um certo desgaste na relação e tal. Mas a nossa posição é de acompanhar integralmente o que o governador Cid está nos falando, que é esgotar todas as possibilidades possíveis de manter a coligação. Essa é a orientação que nós temos do governador e eu creio que todos nós vamos fazer força nesse sentido, né? Do ponto de vista de gestão, isso de alguma forma a gente percebe que tem a necessidade, havia de ter tido um projeto, de ter um projeto para Fortaleza muito mais audacioso do que o que foi construído nesses 8 anos. Eu creio mesmo até que a própria evento da Copa vai de alguma forma minimizar essa ausência, né, de um plano para Fortaleza, né? Isso envolvendo tudo, né? Desde a questão viária, o trânsito de Fortaleza está um caos, né? E não tem nada que tenha sido feito para acompanhar esse ritmo do aumento da renda da população brasileira. Nós temos a questão do emprego na região urbana, que também precisa ser pensado do ponto de vista dos seus bairros, né? Nós mesmo temos um modelo que pode superar essa dificuldade. Então, haveria de ter uma necessidade. Não podemos estar, depois de 7 anos, né, 8 anos, quase 8 anos de gestão, pitando meio fio naquela gestão que asfalta a cidade 6 meses antes da eleição. Então, isso já é uma coisa que já não é mais aceitável, né? Isso é quase que o imediato, o obrigatório, o básico, né? Básico demais para uma cidade como Fortaleza. Então, há essas ansiedades dentro da gente, né, em função na gestão atual, mas ninguém pode deixar que dentro do PT tem uma fração importante dele, de boas cabeças dentro do PT, que podem perfeitamente assumir a prefeitura e incorporar na sua gestão, nos seus planos, uma coisa mais avançada, né, as ideias mais avançadas, as boas ideias, né, para Fortaleza se transformar numa capital mais humana e que absorva o imenso potencial que essa cidade tem para agora e para o futuro. Eu não tenho dúvida que Fortaleza vai ser uma megalópole que vai necessitar ter esses planos de longo prazo, à proporção que a renda do brasileiro for aumentando, os índices de segurança forem se tornando índice de padrão de primeiro mundo, o fluxo de moradores que vem para essa região belíssima da América Latina será muito grande. Eu sou ligado, e digo isso com muito gosto, né, porque eu sou ligado ao Cid, ao Ciro, são nomes de homens públicos que eu tenho um grande respeito e eu sigo, na verdade, a orientação deles, né.
E no caso específico da prefeitura, o governador, como a autoridade maior do nosso partido, presidente do partido, a autoridade maior do executivo estadual. Então, nós vamos seguir para onde ele apontar, né? Obviamente, se ele aponta como uma alternativa, na possibilidade de uma alternativa de nome do partido para a Prefeitura de Fortaleza, né, no pressuposto, né, que ainda não tem nenhuma definição sobre isso, da quebra da coligação, o nome do presidente da Assembleia, Roberto Cláudio, para mim era um nome fantástico, né? Ele já tem demonstrado a sua competência, é um gestor de muito boa qualidade, haja visto o que ele tem feito na Assembleia, né? Quando ele colocou a Assembleia numa rota de administração eficaz, né? Uma estrutura espetacular, um redesenho da própria gestão da Assembleia, muito, muito bom. Então, certamente é um nome que a gente tem um grande prazer, se for ele a alternativa, que o governador Cid, como presidente do nosso partido aqui no estado, ele escolher. Cada momento requer uma análise diferente, né? Porque a ambiência, então, era uma ambiência diferente, né? As opções do governador Tasso foram as opções que pessoalmente achei muito, muito rápida, né? Eu creio que são momentos diferentes. No caso agora, eu acho que o governador Cid, ele teve uma participação e uma expressão da sua vida administrativa e política, já inicialmente na gestão de Sobral, ligado a nomes e a pessoas do PT, e o PT como seu aliado desde o princípio. Eu acho que essa coisa pesa muito na cabeça dele, né? Porque ele tem um senso de justiça e de gratidão, de reconhecimento muito forte, né? Com seus amigos, com quem o ajudou ao longo da sua vida pública e tal. Então, eu creio que isso vai pesar muito nessas decisões atuais, né? Mas eu ainda pressuponho que vão se chegar a um bom termo na escolha do nome e que esse nome certamente vai fazer a diferença nesse momento em relação àqueles momentos, aquele ambiente e aquele cenário passado. De alguma forma, já comentamos, afinal de contas, aquilo que o Brasil mais anseia, né? Que eu creio que é a modernização do ambiente para favorecer o sistema de produção brasileira. Eu quero bater nessa tecla, porque eu acho que essa é a principal mudança que tem que ocorrer. E certamente é um desafio de tal ordem, porque ele perpassa por padrões de gestão, perpassa por cultura das organizações que têm interface com quem produz, aí são muitas, né? Desde o IBAMA no meio ambiente, isso para citar órgão federal, desde os ministérios, cada um com a sua especificidade, o seu foco, como as próprias instituições privadas, né? Eu tenho criticado os órgãos que representam e as instituições que representam o empresariado brasileiro de pequeno porte, de microempresa, de médio porte, de grande porte, as instituições especializadas, né? Que têm interesse na questão do aço, na questão do cimento, na questão da fruticultura. Essas entidades, elas têm que partir e exercitar muito fortemente o seu interesse e as suas necessidades para que possa também, de alguma forma, ao mesmo tempo que confronte o governo quando ele não tem resposta a essas necessidades, ele possa, de alguma forma, ajudar politicamente o governo para que a presidenta tenha a musculatura dela baseada nos interesses da sociedade produtora brasileira. Eu acho que essa transformação não tem sentido um país como o Brasil, quando todos estão se industrializando, a gente fala aí especialmente de Índia, de China, de Rússia, Canadá,
são países que estão se industrializando ou já se industrializaram. A gente vê essa transformação assim de uma forma velocíssima desses países e vê o país exportador de soja, café, minério de ferro, sem ter um horizonte de mudança. Eu acho que esse é o grande desafio que o Brasil tem que fazer. É a pessoa ter uma fábricazinha lá no Crateús, né, produzindo um produto qualquer, um doce, uma confecção, e ele saber que se ele quiser vender no mercado internacional, né, exorbitando aqui do raciocínio, mas sem perder a realidade dele, ele sabe que ele tem custo competitivo para isso. Né? Ele sabe que tem a mão de obra qualificada para isso. Que ele compra o tecido no preço adequado para ele fazer aquele produto. Mas hoje não. Começamos importando o tecido da China, agora nós não estamos mais nem importando o tecido, nós estamos importando o produto final da China para o Brasil e a gente não tem condições nem sequer de atender e ser competitivo dentro do mercado brasileiro. Essa transformação é o grito que está hoje pelo país afora e que precisa ser, afinal de contas, promovida essa mudança. Eu acho que aí a presidenta Dilma vai ter que ter muita coragem para, em cada ponto, ela atuar no sentido de promover essa transformação. Contexto Geral entrevistou o deputado federal do PSB Ceará, Antônio Bauman.